Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos. Nós vamos ler só o versículo 11. Tiago 5:11. As irmãs iam cantar aí, mas já deu 11:05. 11:07. Aí nós cortamos as irmãs de cantar, porque senão o pastor não prega, né? Daqui a pouco elas vão cantar na ceia, amém? Tiago capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Irmãos, eu quero falar com vocês, nesse último culto do ano. Eu não vou falar sobre o tema do ano de 2025, amém? Nós vamos tratar do tema do ano de 2025 durante esse mês de janeiro. E hoje eu quero trabalhar com vocês e falar com vocês acerca de perseverança. Fale com a pessoa que está do seu lado assim: neste ano você vai precisar perseverar. Amém? Você que está sentado, fique de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Repete comigo: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, muita atenção nesse momento. Deus vai falar conosco nessa palavra. Você crê? Eu quero falar nessa noite com vocês sobre o tema perseverança. O ano de 2024 está encerrando daqui a alguns minutos. E o ano de 2025 está chegando. E nós precisamos trabalhar algo precioso na nossa vida, que é esse tema, perseverança. Quando Tiago ele vai escrever essa carta, ele vai iniciar a carta lá no capítulo 1, falando sobre perseverança. Olha que interessante. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, a provação produz perseverança. No capítulo 1, Tiago começa falando de perseverança. E no capítulo 5, no texto que nós lemos, Tiago também fala que felizes são aqueles que perseveraram firmes no Senhor. Do versículo 7 ao versículo 11, Tiago vai tratar a paciência perseverante até a volta de Jesus. E é interessante a gente analisar a forma que Tiago vai analisar e vai trazer para nós uma mensagem sobre perseverança. Olha o versículo 7, você que tem a Bíblia. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Tiago, ao falar de perseverança, ele vai usar o primeiro exemplo no verso 7 sobre o lavrador. O que nós precisamos aprender com o lavrador? É que ele planta, depende da chuva, depende do sol, depende de algo poderoso para vir sobre aquela semente que ele plantou, e ele aguarda a semente brotar. Tiago, ao ensinar sobre a paciência e perseverança, ele vai ensinar que nós devemos olhar para o lavrador, o agricultor, porque ele planta a semente, esperando o sobrenatural vir chover, o sol vir sobre aquela terra, para também gerar
vida na terra e aquela semente primeiro abaixar e depois subir. Quando Tiago ele está ministrando sobre perseverança, ele deseja nos ensinar algo. Olhe para o lavrador, que ele planta, espera e ele vai colher. O lavrador ele tem uma expectativa no coração, qual é? Plantar para colher. E se Jesus quer trabalhar no nosso coração, nós precisamos olhar para o lavrador. Porque o lavrador planta, espera o tempo necessário, aquela semente vai germinar, vai crescer e vai dar fruto um dia. 1 ano e meio atrás, irmãos, nós plantamos 170 pés de fruta lá no monte, no terreno da igreja. Foguinho cuidou das formigas. Dinaldo, Negão, foram lá, adubaram os pés. Aguardamos a chuva. No tempo de seca, nós molhamos a terra, nós molhamos as plantas, nós molhamos os pés de fruta, porque nós temos uma expectativa. Qual a expectativa? Que o pé cresça e que daqui uns dias venhamos colher os frutos. Olha aqui para mim. Se nós queremos aprender com perseverança, nós precisamos olhar para aquele que plantou algo. Que ele planta, ele lança a semente. E depois que ele lança a semente, ele trata das formigas, ou seja, ele mata as formigas. Ele joga ali adubo para aquele pé ganhar força, crescer. E ele aguarda no Senhor aquela fruta vir. E a primeira pergunta que eu quero te fazer: será que a nossa geração de hoje, imediatista do jeito que nós estamos, nós queremos aguardar o tempo da fruta vir? Será que no tempo que nós estamos vivendo hoje, a nossa geração imediatista, nós queremos plantar, esperar 6 meses, esperar 1 ano, esperar 2 anos, esperar 3 anos, para que o pé de jabuticaba cresça e ali a gente se esconda debaixo dele e pegue uma jabuticaba gostosa? Não, a nossa geração não está acostumada com isso. A nossa geração quer plantar hoje e colher amanhã. A nossa geração quer plantar hoje e colher, se possível, hoje ainda. Observe, a gente vai no lanche, depois do culto, e às vezes o lanche está lotado de gente. Aí a pessoa fala assim, vai demorar 40 minutos. Aí a gente fala assim, não, tchau, eu não posso esperar 40 minutos, porque eu tenho pressa. A nossa geração não sabe o que é perseverar. A nossa geração não tem exercitado a perseverança, que é plantar, aguardar, esperando com paciência aquela planta crescer para que possamos colher. E falando do mundo espiritual, muito mais ainda. Queremos orar hoje para receber amanhã. Queremos orar aqui agora no culto da virada, e no mês que vem é um passe de mágica. O ano vai ser maravilhoso, as coisas serão sobrenaturais, as coisas serão surreais na nossa vida. Mas não é assim que funciona. Sabe o que vai mudar de hoje para amanhã? Só o número. O último lá, ó, é 4, vai passar para 5. Se você não mudar e não aprender a perseverar, as coisas vão continuar as mesmas durante esse ano de 2025. Não é no estalar de dedos, não é um passe de mágica, não é o fato de você estar aqui, mas é quando você planta, espera, aguarda a semente brotar. E quando você faz isso, você persevera no Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Olha que interessante. O que é mais fácil hoje para a nossa geração? Tomar Ozempic para os gordinhos aí e emagrecer? Ou ficar 6 meses fazendo dieta, indo na academia todos os dias, trabalhando duramente? É mais fácil tomar Ozempic, sim ou não? Porque eles falaram para a gente que em 1 semana resolve. E é fácil. Nós queremos facilidade, não queremos durar, não queremos malhar, não queremos abrir mão da nossa comidinha gostosa, aquela coca gostosa, aquele churrasco do final de semana, aquela pizza boa, enquanto nós precisamos olhar para o outro lado da moeda. Que se nós perseverarmos firmes naquilo que nós queremos, nós vamos obter a resposta. Deus está falando com alguém aqui, sim ou não? Deus está falando conosco nessa noite, sim ou não? A nossa geração precisa parar um pouco,
para aprender a perseverar no Senhor. Então olhe para o agricultor. No tempo certo as coisas vão acontecer. Fale para a pessoa que está do seu lado, cutucando aí para ele não dormir. Fala assim: as coisas vão acontecer. Basta você perseverar. Aí Tiago vai citar o segundo exemplo. Qual o segundo exemplo? O versículo 10, olha comigo. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Primeira coisa que Tiago vai tratar: olhar para o agricultor que planta e espera o tempo certo de colher. Agora Tiago, ele está usando o exemplo dos profetas. Tomai por exemplo os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O que é isso, pastor? Nós precisamos aprender a olhar os homens de Deus da Bíblia como profetas para nós, referência para nós. Primeiro, olhe para o agricultor. Segundo, olhe para os profetas, para aprender a perseverar, para aprender o caminho da perseverança. Como assim, pastor? Me explica melhor. Quer aprender perseverança? Olhe para os profetas da Bíblia. Olhe para os homens de Deus da Bíblia. Josué e Caleb, 40 anos caminhando no deserto. Quando eles vão receber a herança da terra, diz a palavra de Deus que eles vão responder a Moisés: tu sabes a palavra de Deus dita a respeito de mim e de ti, quando nós saímos daquela terra. E 40 anos se passaram e nós perseveramos em seguir o Senhor. Sabe o que eles estão dizendo? 40 anos se passaram. Todos que saíram do Egito conosco não chegaram onde nós estamos. Num só dia morreram 23 mil. Outros foram devorados pela terra. Outros morreram no deserto porque olharam para trás e murmuraram. Mas nós perseveramos em seguir ao Senhor. Se você quer, meu irmão, viver coisas extraordinárias com Deus, você precisa aprender a olhar para os profetas da Bíblia e perseverar. 40 anos de deserto olhando para a terra, 40 anos de deserto olhando para o alvo, 40 anos de deserto esperando o cumprimento da promessa, 40 anos de deserto, muita gente parando no meio do caminho, muita gente morrendo no meio do caminho, muita gente sendo devorada no meio do caminho. Mas esses dois homens, Josué e Caleb, com um espírito diferente no coração, em nome de Jesus, eu quero que você entenda e pegue isso no seu coração. Eles perseveravam em seguir ao Senhor. Então não pare, meu irmão, porque as coisas não vão acontecer na sua vida da noite para o dia. Você precisa seguir, caminhar, obedecer e ir de encontro à vontade de Deus. Aleluia! E quando a gente olha os homens de Deus, a gente vê Davi, com 17 anos é ungido, com 30 ele assume. Olha que interessante o tratar de Deus. Porque tem gente que acha que ao ser ungido hoje, precisa ser usado amanhã. Mas foram mais 13 anos de tratamento, fugindo de Saul, correndo de Saul, aprendendo com Saul a como não fazer e como fazer. O que a gente aprende com isso? Que a nossa geração quer tudo pronto. Fala para mim que eu não quero aquele monte lá pronto. Eu não quero que alguém ganhe na mega da virada aí, dá uma oferta, um dízimo. Misericórdia, cobre Jesus com teu sangue. O irmão falou assim comigo hoje: pastor, eu fiz um videozinho na máquina de café. Aí o irmão falou assim: ô pastor, se eu ganhar na mega da virada, eu vou pôr uma máquina de café lá no seu gabinete. Eu falei: não, você vai construir uma igreja nova. Será que a gente não quer, irmãos, ver aquilo lá pronto? Parece que a gente quer, como essa geração aí que está acontecendo agora. Você pede a casa, aí eles vêm com a casa em cima do caminhão, não tem pedreiro, não tem mais nada, e coloca a casa pronta na sua residência. Já viram isso? Daqui uns dias vocês vão começar a ver. Já tem espalhado por aí, a casa vem pronta. Porque a gente não quer esperar. Persevere.
Eu quero ver a igreja redondinha, tudo funcionando. Esse templo aqui, irmãos, cheio de criança. Eu quero ver nós construindo lá um templo para 600 pessoas sentadas. Em nome de Jesus, eu quero ver tudo isso. Mas tenho tratar de Deus no meio do caminho. Enquanto Deus não faz, o que eu faço? Persevero em oração. Enquanto Deus não cumpre, eu estou perseverando em fazer a obra de Deus. Enquanto Deus não faz, eu persevero em cumprir a vontade de Deus. Eu estou pregando para um povo que no ano de 2025, custe o que custar, vai perseverar em seguir ao Senhor. Observe José, mesma coisa. Quando ele conta o sonho, 17, 16, 15 anos. E quando ele vai assumir lá com o faraó, tinha 30. Passaram 13 anos e José está pronto para cumprir o sonho que Deus tinha falado lá atrás. As coisas não vão acontecer na sua vida da noite para o dia. Primeiro Deus quer te ensinar a perseverar. Por isso você não vai ganhar na Mega Sena. Porque Ele quer te ensinar a construir. Ele quer te ensinar a ralar a barriga. Ele quer te ensinar a abrir mão de tudo. Ele quer te ensinar o caminho que Ele tem para você. E aquilo que vem fácil, muitas das vezes você não valoriza. Então a perseverança é algo que Deus usa em nós para edificar o nosso coração, trabalhar na nossa vida. Pastor Everton, o Instituto Reviver, nós queremos o Instituto todo organizado, todo pronto. Ele não vai ficar pronto nunca. A gente quer mesmo, porque a gente tem aquela ansiedade gostosa de falar assim: Deus faz, Deus faz, Deus faz. E às vezes Deus vai lutar da gente todo ano, fazer campanha para fazer as festas. Talvez vai ser assim, pastor. Sinto muito te dizer. Fazer rifa. Mas o que é isso? Trabalhar de Deus, a nos ensinar a perseverar. Talvez Deus pode virar a chave também e abrir as portas e fazer grandes coisas. Mas você precisa aprender a perseverar. Então o primeiro exemplo que Tiago usa, o agricultor. O segundo exemplo que ele fala assim: olhe para os profetas, os homens de Deus na Bíblia que foram provados. Jeremias lançado na cisterna, Isaías cerrado pelo meio, e tantos outros homens que a gente precisa aprender a olhar para eles e tirar como exemplo nas nossas vidas. E o terceiro ponto, ele vai usar no verso 10, 11 que nós lemos, a vida de Jó. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Temos ouvido a paciência de Jó. E já vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Olha que interessante. Tiago usa 3 exemplos. O primeiro, o agricultor. Segundo, dos profetas. Agora ele fala de Jó. Por que ele, ao falar de perseverança, ele vai falar de Jó? Porque Jó tem muito a nos ensinar com perseverança. Jó estava lá, servindo a Deus, honrando a Deus, temendo a Deus. O diabo aparece e fala: está vendo meu servo Jó? E o texto vai dizer que Satanás olha para Deus e diz: ele só é assim que você cerca ele de bens, então toca nele. Aí um dia o Senhor permitiu as coisas acontecerem. Os servos de Jó estavam lá. Veio um povo e matou todo mundo. Matou as ovelhas de Jó. Veio outro povo certo dia, matou os camelos. Mataram o servo de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó, ele vai recebendo uma notícia atrás da outra, e notícias graves, duras. Um dia os filhos de Jó estavam numa casa comendo e bebendo. Veio um vento, assoprou sobre a casa, derrubou a casa no chão e matou todos os filhos de Jó. Um dia Satanás se apresenta diante de Deus e fala: o teu servo Jó está ali, porque ainda o Senhor cobre ele de bênção, ele está com saúde. Aí Deus fala assim: então toca na saúde dele. E a Bíblia diz que Deus toca na saúde, Satanás toca na saúde de Jó com a permissão de Deus e fere o corpo dele com tumores. A mulher de Jó olha para ele: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele vai responder para aquela mulher: como falas, mulher, como uma louca? Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos o mal. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que nós precisamos aprender? A perseverar, porque a história de Jó não acaba ali. Cheio de tumores,
E a gente se pergunta: por que, Deus? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que mataram meus filhos? Por que eu perdi os bens? Minhas ovelhas queimaram com o fogo do céu que caiu. E a gente olha para a vida de Jó. Algo que Jó vai nos despertar, irmãos, é que Jó não pecou contra Deus em palavras. Nós precisamos olhar para a vida de Jó e ver que ele perseverou. As coisas estavam ruins, Jó perseverou. As coisas chegaram mais notícias piores, Jó perseverou. Nada aconteceu, Jó perseverou. As coisas não aconteceram, Jó perseverou. Estou aqui para te dizer nessa noite: talvez vai ser um ano que vai chegar surpresas ruins para você. Talvez vai chegar notícias desagradáveis a você. Talvez vão chegar situações para a sua vida que você não vai dar nem conta. Talvez vai acontecer coisas na sua vida, irmãos, que você nem imagina. Mas persevere. Fale com a pessoa que está do seu lado: persevere. Não deixa ele dormir não, fala assim: persevere. Persevere acordado. Nós vamos lá. A perseverança, irmãos, é uma marca daquele que foi encontrado por Deus. Eu vou falar de novo. A perseverança é uma marca daquele que foi encontrado por Deus. Nas doutrinas da graça tem um ponto que diz: perseverança dos santos, aquele que persevera até o fim. Em toda a Bíblia vemos irmãos, olhamos para pessoas perseverantes, que perseveraram. E eu estou aqui para te dizer: em 2025 você vai precisar aprender a perseverar. Olha aqui para mim, olha para o pastor. Em 2025 você vai aprender a perseverar. Você vai precisar perseverar na presença de Deus. Você vai precisar exercitar a perseverança. Por quê, pastor? As coisas não vão acontecer do seu jeito, então persevere. Você pode levantar a sua mão? Eu quero liberar essa palavra. As coisas vão acontecer do jeito de Deus. As coisas não vão acontecer do seu jeito, mas persevere em seguir o Senhor. Deus está liberando uma palavra para alguém, um coração aqui. Você orou, parece que as coisas pioraram, e eu estou aqui para te dizer: persevere. Você está buscando a Deus, as coisas não aconteceram, as portas se fecharam, persevere. Ah, meu irmão, as notícias ruins chegaram. Eu estou aqui para te dizer: persevere. A má notícia chegou, persevere. Pessoas te traíram, te decepcionaram. Ah, pessoas magoaram o seu coração. Eu estou aqui para te dizer: persevere. Persevere em seguir o Senhor. Persevere em buscar a Deus. Persevere em buscar a presença de Deus. Persevere em estar na igreja. Persevere a seguir a Deus com todo o seu coração. Ah, as coisas estão ruins para mim. As coisas não estão acontecendo ao meu favor, mas eu vou perseverar em seguir o Senhor. Persevere, porque você vai ser rodeado de notícias ruins. Você vai ser rodeado de coisas que vão tentar tirar a sua paz. Quantas coisas vão contribuir para você, tirando a sua paz de servir a Deus. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aleluia. Avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então persevere, aleluia. Não vai acontecer do seu jeito, mas persevere. Pastor, o que a Bíblia diz sobre perseverança? Tiago 1,3: a prova na nossa fé produz perseverança. Romanos 5,3: nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Romanos 12,12: a Bíblia nos diz assim: alegre-se na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Marcos 13,13, Jesus vai dizer: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24,13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere. Persevere em seguir o Senhor.
Irmãos, quando a gente olha a Bíblia Sagrada, a gente percebe que Noé precisou de perseverança, sim ou não? Você acha que Noé construiu a arca em quanto tempo? Alguns historiadores vão dizer que é mais de 100 anos. 100 anos construindo algo que Deus mandou. E você querendo que a coisa aconteça da noite para o dia? Persevere em construir aquilo que Deus mandou você construir, meu irmão. Não para não. Eu fico pensando, será que Noé, ele olhar para a família dele e falar assim: ô pai, para dessa loucura de construir uma coisa maluca aí que uma voz disse para você? Deus mandou construir, meu filho. Quando a gente olha a Bíblia, você vai ter exemplos e mais exemplos de homens que precisavam perseverar. Eles precisaram perseverar. E Noé foi um deles. Outro homem na Bíblia que precisou perseverar, Abraão. Deus promete ele com 75 anos que ele iria ter um filho. Com 99 o homem estava sem filho ainda, da mulher legítima dele. 25 anos aguardando. Tem gente que já jogava a toalha, aí acabou. 25 anos? Isso é loucura. Com 99 anos Deus vai lá e fala assim: Abraão, eu estou aqui, meu filho. O que eu te prometi lá atrás eu vou cumprir na sua vida, porque você perseverou em me seguir. E sabe como que a Bíblia diz sobre Abraão? Que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Vou falar de novo para você dar um glória. Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. O que é isso? É que ele precisou crer quanto à esperança. Ele precisou caminhar. 25 anos de caminhada. Outra pessoa que precisou perseverar, Neemias. Na reconstrução dos muros, ele começa a reconstrução dos muros de Jerusalém. Vem ataque de tudo quanto é lado. E Neemias, firme no propósito: eu não descerei daqui enquanto eu não ver esse muro acabado. A gente tem projeto para o ano de 2025, fevereiro, os projetos já sumiu tudo. Sim ou não? Em fevereiro o ano já ficou velho de novo. Esse ano eu vou guardar dinheiro, aleluia. Aí fevereiro já acabou o dinheiro que tinha guardado em janeiro. Não, esse ano eu vou ficar forte, vou para academia, vou ser sarado, vou ter uma dieta boa. Fevereiro chegou o retiro de carnaval, comeu as comidas tudo. Acabou o projeto que tinha. Vigia que você vai comer hoje, que se você está com propósito de comida boa aí, depois da janta, do meia-noite aí, você vigia. Pensa só, Neemias recebendo ataques de tudo quanto é lado. Pessoas tentando tirar a paz de Neemias, tentando desanimar Neemias, falando: esse muro vai cair, esse muro você não vai conseguir acabar isso, as coisas não vão acontecer. E o que Neemias está fazendo? Eu estou numa grande obra e não posso parar. Em nome de Jesus, persevere. Quando a gente olha Daniel na Babilônia, meus irmãos, Daniel precisou perseverar contra o sistema. Olha aqui para mim, você jovem precisa perseverar contra o sistema. O sistema vai vir para te corromper, o sistema vai vir para tirar a sua identidade, o sistema vai trabalhar na sua mente para você não ser o que Deus te chamou para ser. Mas faça como Daniel, persevere. Eu não vou comer o que todo mundo está comendo, porque eu sou diferente. Eu vou perseverar em seguir o meu Deus. Todo mundo vai se dobrar diante da estátua, eu não me dobro, eu permaneço de pé. Todo mundo ajoelha, Daniel não, Daniel está de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Por quê? Porque eu decidi não me contaminar com os manjares do rei. Eu não adoro qualquer coisa, eu adoro o Deus de Israel, aleluia. Deus está nessa palavra. O sistema vai querer te corromper, o sistema vai querer pegar seu coração, o sistema vai querer tirar a identidade que há em você. Mas eu sinto Deus aqui te dizendo nessa noite: não abra mão daquilo que Deus te chamou para ser, não abra mão daquilo que Deus te chamou para viver. Então persevere na presença de Deus. Você pode dizer para esse irmão: o sistema vai tentar te tirar a paz,
Mas seja como Daniel, que perseverou olhando para Jesus. Vamos fazer um decreto. Ninguém pode orar ao Deus do céu. Daniel falou assim: que eu não vou deixar de orar. Aí que eu vou orar mesmo. Eu vou orar 3 vezes ao dia. Eu vou continuar orando, buscando a Deus, porque o sistema quer me parar, o sistema quer me engolir. Então eles vão me jogar na cova dos leões, eles vão me jogar em qualquer outro lugar, mas eu vou perseverar em seguir o Senhor. Deus está falando essa palavra aqui para alguém, em nome de Jesus. O sistema vai tentar te corromper na escola, o sistema vai tentar te corromper na faculdade, as coisas vão tentar sucumbir à sua fé. Em nome de Jesus, persevere. Persevere. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê exemplos de fé. A mulher cananeia vai até Jesus, clama e não é respondida. Ela continua: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E os discípulos falam: manda despedir essa mulher, que ela vem gritando igual uma louca atrás de nós. E ela continua gritando ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não lhe respondeu palavra. E ela continua buscando: Jesus, filho de Davi, eu não vim senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E aquela mulher continua clamando, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Aleluia. Sabe o que aquela mulher nos ensina? Que Jesus, Ele não vai nos responder de primeira, não vai nos responder de segunda, não vai nos responder de terceira, não vai nos responder da quarta, mas ela continuou clamando. Quando ela disse: até os cachorrinhos comem da migalha que cai da sua mesa, sabe qual que foi a resposta de Jesus? Ó mulher, grande a sua fé. Diante de 4 não de Jesus, ela permaneceu firme. Ei, não vai ser de primeira não. Alguns aqui você vai orar hoje e amanhã vai acontecer, mas sinto muito em te dizer, se você orar hoje e Deus fazer amanhã, você fica soberbo. Você começa a decretar coisa para Deus. Você começa a falar assim: o Senhor disse em nome de Jesus que as coisas vão acontecer, então eu estou orando em nome de Jesus, vai acontecer. Não acontece não, irmão, porque a prova da nossa fé produz o quê? Perseverança. Você vai orar de primeira, você vai orar de segunda, você vai orar de terceira, você vai orar de quarta, talvez vai orar 1 ano e não vai acontecer. Problema, isso é perseverança. Não aconteceu, mas estou firme. Aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui, irmãos. Tem gente aqui, irmã Cida, tem quantos anos de igreja, Cida? 30 anos de igreja, firme na igreja, orando todas as manhãs aqui, buscando a face de Deus aqui. As coisas não aconteceram de primeira, não acontecem de segunda, mas a irmã Cida está na oração. Põe a Bíblia debaixo do braço: eu vou debaixo de chuva, eu não vou, eu vou buscar a presença de Deus. Custe o que custar, eu estou na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus, então persevere. Aí você olha Bartimeu, olha que exemplo, as pessoas gritando para ele se calar, e Bartimeu firme, e ele perseverando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e atendeu ele, porque ele perseverou em gritar. A igreja primitiva perseverou na comunhão, no partir do pão e nas orações. Paulo perseverou em meio aos açoites, as prisões, as ameaças, o naufrágio, a víbora mordendo a sua mão. Paulo perseverou. João perseverou. Falar para João assim: João, você foi o último apóstolo, então sabe o que nós vamos fazer com você? Lançar você dentro do tacho de azeite, que aí a gente mata queimado. Esqueceram que João estava mais quente que o tacho do azeite. Lançaram ele lá e João está vivinho dentro do tacho de azeite quente. Sabe por quê? Aquilo que é quente não mata crente fervoroso. Vou falar de novo: aquilo que é quente não mata crente que está quente, fervoroso no espírito. João estava mais fervoroso que o tacho de azeite quente, não vai queimar ele nunca. Aí falar assim: tem jeito com você não, João, vamos te abandonar lá na ilha de Patmos, onde colocava ladrão, prisioneiro, tudo raça ruim, colocava na ilha de Patmos. Quem que eles colocam lá? João. Vamos abandonar você aí. No dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1. Estava eu no dia do Senhor. E aí começa a revelação para João, a maior revelação da história.
Porque João perseverou. Você vai precisar perseverar. Essa palavra é perseverança. As coisas não estão acontecendo, mas persevere. Você orou, Deus não curou, persevere. Você orou, as coisas não aconteceu. Precisamos perseverar contra o sistema. Precisamos perseverar contra o falso cristianismo. Precisamos perseverar em ser uma igreja fiel. Precisamos perseverar aqui na escola bíblica dominical. O mundo, eu falei isso aqui há poucos dias agora, tem lotado de igreja que nem a escola dominical tem mais. Sabe por quê? Eles querem avivamento, eles querem mover de igreja, eles querem campanha da vitória. Mas nós vamos perseverar com a escola dominical aqui, custe o que custar. Coisa mais extraordinária do mundo, você acordar domingo cedo e falar para sua família: foi num domingo como esse que Jesus ressuscitou, e nós estamos indo para a casa dele, porque o domingo é do Senhor, e nós vamos adorar Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos perseverar firme contra o sistema, contra a religiosidade, contra o falso profeta, como as pessoas que estão parando. Nós vamos perseverar. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. Quero convidar o louvor, nós vamos cantar.